Um menino de rua encontra as escrituras da mansão de um milionário, mas o que ele pede em troca ao devolver o tesouro vai mudar sua vida para sempre. Antes de ouvir esse relato de amor e superação, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias assim. O sol mal havia nascido quando Pedro abriu os olhos, sentindo o frio do concreto sob seu corpo magro. Com apenas 10 anos, o menino já conhecia bem as ruas de São Paulo, sua casa desde que se entendia por gente. Espreguiçando-se, ele se levantou do papelão que lhe servia de cama e olhou ao redor, observando a cidade que começava a despertar. Pedro não tinha muito além da roupa do corpo, uma camiseta desbotada, shorts surrados e um par de chinelos gastos. Mas o que lhe faltava em posses, sobrava em esperteza e determinação. Todos os dias eram uma luta pela sobrevivência e ele havia aprendido a se virar sozinho. Naquela manhã, como em tantas outras, seu estômago roncava de fome. Pedro sabia que precisava encontrar algo para comer logo. Começou sua jornada diária, caminhando pelas ruas do centro, seus olhos atentos a qualquer oportunidade. Passando por uma padaria, o cheiro de pão fresco fez seu estômago roncar ainda mais forte. Pedro parou por um momento, observando os clientes entrando e saindo com sacolas cheias. Ele sabia que não podia comprar nada, mas às vezes, se tivesse sorte, alguém lhe daria um pedaço de pão. Enquanto esperava, Pedro viu uma senhora idosa saindo da padaria. Ela carregava uma sacola pesada e parecia estar tendo dificuldades. Sem hesitar, o menino se aproximou. "Senhora, posso ajudar a carregar sua sacola?" ofereceu Pedro com um sorriso tímido. A senhora olhou para ele com surpresa, mas seu olhar logo se suavizou. "Ah, que gentil da sua parte, meu jovem. Seria uma grande ajuda." Pedro pegou a sacola com cuidado e acompanhou a senhora até sua casa, que ficava a algumas quadras dali. No caminho, eles conversaram um pouco. A senhora, que se apresentou como Dona Clara, ficou tocada pela educação e simpatia do menino. Ao chegarem ao prédio onde Dona Clara morava, ela insistiu para que Pedro subisse com ela até seu apartamento. Lá, como agradecimento, ela lhe ofereceu um lanche. Pedro comeu com gratidão, saboreando cada pedaço do pão com manteiga e o copo de leite que ela lhe serviu. "Você não deveria estar na escola, meu filho?" perguntou Dona Clara, notando as roupas surradas do menino. Pedro baixou os olhos um pouco envergonhado. Eu não tenho escola, dona. Vivo na rua." O coração de Dona Clara se apertou ao ouvir aquilo. Ela tentou convencer Pedro a ficar, a aceitar mais ajuda, mas o menino, acostumado a cuidar de si mesmo, educadamente recusou. Prometeu, no entanto, voltar para visitá-la de vez em quando. Ao sair do prédio de Dona Clara, Pedro se sentiu renovado. O lanche havia lhe dado energia, e a bondade da senhora acendeu uma pequena chama de esperança em seu peito. Talvez, pensou ele, nem todo mundo no mundo fosse indiferente ao seu sofrimento. Com o estômago cheio e o coração um pouco mais leve, Pedro continuou sua jornada pelas ruas da cidade. Ele sabia que ainda tinha muito o que fazer para sobreviver àquele dia e os próximos que viriam. Caminhando pela Avenida Paulista, Pedro observava as pessoas apressadas, os carros luxuosos, as vitrines brilhantes das lojas. Era um mundo tão diferente do seu, tão distante da realidade que ele conhecia. Às vezes, ele se perguntava como seria ter uma casa, uma família, ir à escola como as outras crianças que via passando de mãos dadas com seus pais. Mas Pedro não tinha tempo para sonhar acordado por muito tempo. A realidade logo o chamava de volta. Ele precisava encontrar um lugar seguro para passar a noite, talvez conseguir mais alguma coisa para comer antes que o dia acabasse. Enquanto caminhava, Pedro viu um grupo de turistas tirando fotos do MASP. Aproximou-se cautelosamente, oferecendo-se para tirar uma foto do grupo todo junto. Os turistas ficaram encantados com sua oferta e, após a foto, um deles lhe deu algumas moedas como agradecimento. Pedro agradeceu, guardando as moedas com cuidado. Não era muito, mas poderia ser útil mais tarde. Ele continuou seu caminho, sempre atento às oportunidades que surgiam. À medida que o dia avançava, Pedro foi descendo a Avenida Paulista em direção ao centro da cidade. As ruas ficavam cada vez mais movimentadas, e ele tinha que tomar cuidado para não esbarrar nas pessoas que passavam apressadas. Foi então que algo chamou sua atenção. Na calçada, perto de uma lixeira,
Havia uma pasta de couro preta. Pedro olhou ao redor, mas ninguém parecia ter notado o objeto. Curioso, ele se aproximou e pegou a pasta. Era pesada e parecia cara. Pedro hesitou por um momento, pensando no que deveria fazer. Abriu a pasta com cuidado e seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Diversos papéis que pareciam importantes, alguns com o timbre de empresas famosas e várias escrituras de propriedades. O coração de Pedro começou a bater mais rápido. Ele sabia que aqueles documentos deviam ser valiosos. Por um breve momento, pensou no quanto poderia conseguir se vendesse aqueles papéis. Mas logo afastou esse pensamento. Apesar de sua situação difícil, Pedro tinha princípios. Sabia que aqueles documentos eram importantes para alguém e que o certo era tentar devolvê-los. Olhando mais atentamente os papéis, Pedro viu um nome que se repetia várias vezes: Ricardo Mendes. Ele já tinha ouvido falar desse nome antes. Era um dos empresários mais ricos e famosos da cidade. Pedro fechou a pasta e a segurou firmemente contra o peito. Sabia o que tinha que fazer, mesmo que uma parte dele quisesse manter a pasta e tentar tirar algum proveito dela. Respirando fundo, tomou sua decisão. Com passos determinados, Pedro começou a caminhar em direção à região onde sabia que ficavam as mansões dos mais ricos de São Paulo. Ele não sabia exatamente onde Ricardo Mendes morava, mas estava decidido a encontrar um jeito de devolver aquela pasta. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, Pedro continuava sua jornada. Ele não sabia o que o esperava, mas sentia que aquela pasta poderia mudar sua vida de alguma forma. Com esse pensamento, seguiu em frente, determinado a fazer a coisa certa, não importava o quão difícil fosse. O crepúsculo já tingia o céu de São Paulo, quando Pedro finalmente chegou ao bairro dos Jardins, conhecido por suas mansões imponentes e ruas arborizadas. O contraste com as áreas da cidade que ele costumava frequentar era gritante. Aqui, os muros altos e os sistemas de segurança sofisticados pareciam alertá-lo de que ele não pertencia àquele lugar. Com a pasta de couro firmemente segura em suas mãos, Pedro caminhava lentamente, seus olhos percorrendo cada casa em busca de alguma pista que pudesse levá-lo à residência de Ricardo Mendes. O cansaço começava a pesar em seus ombros, mas a determinação em seu olhar permanecia inabalável. Após parecerem horas de busca infrutífera, Pedro avistou uma mansão particularmente grandiosa ao final da rua. Um letreiro discreto, mas elegante, exibia o sobrenome Mendes próximo ao portão principal. O coração do menino acelerou. Ele havia encontrado. Aproximando-se do interfone, Pedro hesitou por um momento. E se não acreditassem nele? E se o mandassem embora sem ao menos ouvir o que tinha a dizer? Engolindo em seco, ele pressionou o botão do interfone com seu dedo trêmulo. Residência dos Mendes, boa noite? Uma voz feminina respondeu após alguns segundos. Boa noite, gaguejou Pedro, sua voz traindo seu nervosismo. Eu encontrei uma pasta que acho que pertence ao senhor Ricardo Mendes. Vim devolver. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Pedro começou a se perguntar se tinha cometido um erro ao vir até ali. Finalmente, a voz voltou, desta vez com um tom de cautela. Espere um momento, por favor. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade para Pedro. Ele observava ansiosamente o portão, esperando que a qualquer momento alguém aparecesse para mandá-lo embora. Para sua surpresa, o portão começou a se abrir lentamente. Pode entrar, a voz no interfone instruiu. Siga o caminho até a casa principal. Com passos hesitantes, Pedro adentrou a propriedade. O jardim era imenso e meticulosamente cuidado, com flores exóticas e árvores frondosas por todos os lados. A mansão, ao fundo, era ainda mais imponente de perto, com suas janelas iluminadas brilhando na noite que se aproximava. Ao chegar à porta principal, Pedro foi recebido por uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme impecável. Seu olhar era uma mistura de curiosidade e desconfiança, ao examinar o menino maltrapilho diante dela. Boa noite, ela disse, sua voz firme, mas não hostil. Sou Márcia, a governanta. Você disse que tem algo para o Sr. Mendes?
Pedro assentiu, estendendo a pasta de couro. Sim, senhora. Encontrei isso na rua e vi que pertencia a ele. Achei que deveria devolver. Márcia pegou a pasta, seus olhos se arregalando ligeiramente ao reconhecer o objeto. Ela olhou de volta para Pedro, como se o visse pela primeira vez. Espere aqui, por favor, ela disse, seu tom agora mais suave. Vou informar o Sr. Mendes. Pedro ficou parado no mesmo lugar, sentindo-se deslocado em meio ao luxo que o cercava. Minutos depois, Márcia retornou, acompanhada por um homem alto e bem vestido. Seus cabelos grisalhos e a postura imponente deixavam claro que este era Ricardo Mendes. O empresário olhou para Pedro com uma expressão enigmática, seus olhos alternando entre o menino e a pasta em suas mãos. Então, foi você quem encontrou minha pasta? Perguntou Ricardo, sua voz grave ecoando pelo hall de entrada. Pedro assentiu, sentindo-se pequeno diante da presença do homem. Sim, senhor. Encontrei na Avenida Paulista e vi que era importante. Achei que deveria devolver. Ricardo abriu a pasta, verificando rapidamente seu conteúdo. Seu rosto se iluminou com alívio ao constatar que tudo estava intacto. Você tem ideia do que fez, meu jovem? Perguntou Ricardo, um leve sorriso se formando em seus lábios. Estes documentos são extremamente valiosos. Muitos teriam aproveitado a oportunidade para tirar vantagem da situação. Pedro baixou o olhar, sentindo as faces corarem. Eu pensei nisso por um momento, admitiu. Mas não seria certo. Não é meu. Ricardo observou o menino por alguns instantes, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Finalmente, ele se virou para Márcia. Prepare um jantar para nosso jovem convidado, ordenou. E arrume um dos quartos de hóspedes. Ele passará a noite aqui. Pedro olhou para Ricardo, surpreso. Mas eu não posso ficar. Eu tenho que voltar. Ricardo se aproximou de Pedro, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. Voltar para onde, meu jovem? Para as ruas? Não. Esta noite você terá uma cama quente e um jantar decente. É o mínimo que posso fazer para agradecer sua honestidade. Antes que Pedro pudesse protestar novamente, Márcia o conduziu gentilmente em direção à sala de jantar. O aroma de comida recém-preparada fez seu estômago roncar, lembrando-o de que não comia nada desde o lanche na casa de Dona Clara. Enquanto caminhava pelos corredores luxuosos da mansão, Pedro não podia deixar de se sentir como se estivesse em um sonho. Há apenas algumas horas, ele estava vasculhando lixeiras em busca de algo para comer. Agora, estava prestes a jantar na mansão de um dos homens mais ricos da cidade. O jantar foi uma experiência surreal para Pedro. A mesa estava posta com talheres de prata e porcelana fina, itens que ele só havia visto em vitrines de lojas caras. Ricardo se juntou a ele, fazendo perguntas sobre sua vida nas ruas, ouvindo atentamente cada resposta. À medida que a conversa fluía, Pedro começou a se sentir mais à vontade. Havia algo na maneira como Ricardo o tratava, com respeito e genuíno interesse, que fazia o menino se sentir valorizado pela primeira vez em muito tempo. Após o jantar, Márcia conduziu Pedro até um quarto de hóspedes. O cômodo era maior que qualquer espaço em que Pedro já havia dormido, com uma cama king size e uma vista panorâmica da cidade. Há roupas limpas no armário, informou Márcia. E o banheiro é a porta à esquerda. Se precisar de algo, é só chamar. Sozinho no quarto, Pedro se sentou na beira da cama, mal acreditando nos eventos do dia. Ele olhou pela janela, vendo as luzes da cidade que sempre fora seu lar, mas que nunca antes parecera tão distante. Enquanto se preparava para dormir, Pedro não podia deixar de se perguntar o que o amanhã traria. Pela primeira vez em anos, ele adormeceu com um sentimento de esperança crescendo em seu peito, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O sol mal havia começado a despontar no horizonte quando Pedro abriu os olhos. Por um momento, ficou desorientado, estranhando o conforto da cama macia e o silêncio ao seu redor. Então as memórias da noite anterior inundaram sua mente, e ele se sentou abruptamente, olhando ao redor do luxuoso quarto de hóspedes. Não fora um sonho. Ele realmente estava na mansão de Ricardo Mendes, o poderoso empresário cuja pasta ele havia devolvido. Pedro se levantou devagar, seus pés afundando no carpete macio.
Caminhou até a janela e observou os jardins da propriedade, banhados pela luz dourada do amanhecer. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. "Bom dia, Pedro." A voz de Márcia soou do outro lado. "O café da manhã será servido em meia hora. Há roupas limpas no armário para você." "Obrigado, dona Márcia", respondeu Pedro, ainda se acostumando com a ideia de ter alguém se preocupando com ele. Após um banho refrescante, o primeiro banho quente que tomava em anos, Pedro vestiu as roupas novas que encontrou no armário. Eram simples, mas limpas e da medida certa, muito diferentes dos trapos a que estava acostumado. Ao descer as escadas, o aroma de café fresco e pão recém-assado o guiou até a sala de jantar. Lá, para sua surpresa, encontrou não apenas Márcia, mas também Ricardo Mendes, sentado à cabeceira da mesa. "Bom dia, Pedro", cumprimentou Ricardo com um sorriso caloroso. "Espero que tenha dormido bem. Venha, sente-se conosco." Ainda um pouco tímido, Pedro se acomodou à mesa, seus olhos arregalados, diante da variedade de alimentos à sua frente. Havia frutas frescas, pães, bolos, sucos e uma variedade de queijos e frios que ele jamais havia visto antes. "Sirva-se à vontade", incentivou Ricardo, notando a hesitação do menino. "Temos muito o que conversar esta manhã." Enquanto Pedro se servia, tentando não parecer muito ávido, apesar da fome que sentia, Ricardo o observava com um misto de curiosidade e compaixão. "Pedro", começou o empresário após alguns minutos, "gostaria de lhe fazer uma proposta." O garoto parou de comer, olhando para Ricardo com atenção. "Sua atitude ontem... Bem, ela me tocou profundamente", continuou Ricardo. "Sabe, nem todos teriam a integridade de devolver algo tão valioso, especialmente estando em uma situação difícil como a sua." Pedro baixou os olhos, sentindo as faces corarem com o elogio. "O que acha de ficar aqui por um tempo?", propôs Ricardo. "Não como hóspede, mas como parte da família." O garfo que Pedro segurava caiu sobre o prato com um tinido. Ele olhou para Ricardo, depois para Márcia, que sorria gentilmente, e de volta para Ricardo, sem acreditar no que havia ouvido. Eu não entendo", gaguejou Pedro. "O senhor mal me conhece." Ricardo se inclinou para a frente, seu olhar intenso fixo em Pedro. "É verdade. Não nos conhecemos há muito tempo, mas o caráter de uma pessoa não se mede em dias ou anos, Pedro. Se mede por suas ações, especialmente aquelas feitas quando ninguém está olhando." O empresário fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "Além disso, há algo em você que me lembra de mim mesmo quando tinha sua idade." Pedro olhou para Ricardo com curiosidade. Era difícil imaginar que aquele homem bem-sucedido e elegante pudesse ter algo em comum com um menino de rua. Percebendo a confusão de Pedro, Ricardo continuou. "Eu também vim de origens humildes, sabe? Não nasci em berço de ouro. Tive que lutar muito para chegar onde estou. E assim como você, tive a sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim e me deram uma chance." O silêncio caiu sobre a sala enquanto Pedro digeria essas informações. Sua mente girava com as possibilidades que se abriam diante dele. Uma casa, comida, talvez até a chance de estudar. Coisas com as quais ele mal ousava sonhar há apenas um dia. "E então, o que me diz?", perguntou Ricardo gentilmente. "Gostaria de ficar conosco? Prometo que faremos o possível para lhe dar um bom lar e todas as oportunidades que merece." Pedro sentiu um nó se formar em sua garganta. Lágrimas que há muito tempo ele aprendera a reprimir começaram a brotar em seus olhos. Eu adoraria", conseguiu dizer finalmente, sua voz embargada pela emoção. Ricardo sorriu, levantando-se para dar a volta na mesa. Ele colocou uma mão reconfortante no ombro de Pedro. "Bem-vindo à família, meu rapaz." Naquele momento, enquanto as lágrimas finalmente corriam livremente por seu rosto, Pedro sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Uma esperança verdadeira e palpável de um futuro melhor. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e experiências para Pedro. Ricardo cuidou de toda a burocracia necessária para formalizar a guarda temporária do menino, enquanto Márcia se ocupava em fazer Pedro se sentir em casa. Pedro ganhou seu próprio quarto, repleto de roupas novas, livros e até mesmo alguns brinquedos,
coisas que ele nunca tivera antes. Mas mais do que os bens materiais, o que realmente o impressionava era o carinho e a atenção que recebia. Ricardo passava horas conversando com Pedro, ouvindo suas histórias das ruas e compartilhando suas próprias experiências de vida. Aos poucos, o menino foi se abrindo, deixando para trás o medo e a desconfiança que a vida dura nas ruas havia lhe ensinado. Uma semana após sua chegada, Ricardo levou Pedro para comprar material escolar. "Amanhã você começa as aulas", anunciou o empresário com um sorriso. "Contratei um professor particular para ajudá-lo a se preparar para entrar na escola regular no próximo ano." Pedro sentiu uma mistura de empolgação e nervosismo. Ele mal sabia ler e escrever, tendo aprendido o básico com outros meninos de rua e olhando outdoors pela cidade. A ideia de estudar de verdade era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Naquela noite, deitado em sua cama confortável, Pedro refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. De menino de rua a filho adotivo de um dos homens mais ricos da cidade, parecia algo saído de um conto de fadas. Mas enquanto o sono o envolvia, Pedro fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele não desperdiçaria essa oportunidade. Estudaria duro, aprenderia tudo o que pudesse e um dia encontraria uma maneira de retribuir toda a bondade que havia recebido. Com esse pensamento, Pedro adormeceu, um sorriso suave em seus lábios, ansioso pelo novo capítulo de sua vida que começaria na manhã seguinte. Os meses que se seguiram trouxeram uma série de desafios e descobertas para Pedro. A transição da vida nas ruas para um lar estruturado não foi fácil, mas o menino enfrentou cada obstáculo com a mesma determinação que o havia mantido vivo todos aqueles anos. As aulas particulares começaram no dia seguinte à sua chegada, como Ricardo havia prometido. O professor, um senhor de meia idade chamado Antônio, era paciente e gentil, mas também exigente. Pedro logo descobriu que tinha muito a aprender. "Não se preocupe", Antônio lhe disse após uma aula particularmente difícil, na qual Pedro lutara para entender frações. "Você tem um potencial incrível. É só uma questão de tempo e prática." E Pedro praticava. Passava horas debruçado sobre livros e cadernos, determinado a absorver todo o conhecimento que pudesse. Ricardo, notando seu empenho, providenciou uma pequena biblioteca no quarto do menino, repleta de livros sobre os mais variados assuntos. À noite, frequentemente Ricardo encontrava Pedro adormecido em meio a livros abertos, uma expressão de concentração ainda visível em seu rosto, mesmo durante o sono. Nesses momentos, o empresário sentia uma mistura de orgulho e preocupação. Estava claro que o menino estava se esforçando ao máximo, talvez até demais. "Pedro", Ricardo disse uma noite após encontrá-lo estudando até tarde mais uma vez, "lembre-se de que não há pressa. Você não precisa aprender tudo de uma vez." Pedro olhou para ele, seus olhos cansados, mas determinados. "Eu sei, pai. Quer dizer, Ricardo?" Ele se corrigiu rapidamente, corando. "É que eu quero compensar todo o tempo perdido." Ricardo sentiu seu coração se apertar ao ouvir Pedro quase chamá-lo de pai. Nos últimos meses, ele havia se surpreendido com a força do afeto que desenvolvera pelo menino. "Entendo seu entusiasmo", Ricardo disse suavemente, sentando-se ao lado de Pedro. "Mas lembre-se, a vida não é só estudos. É importante também se divertir, fazer amigos, descobrir o que você gosta." Seguindo o conselho de Ricardo, Pedro começou a explorar outros interesses além dos estudos. Descobriu uma paixão por xadrez, passando horas jogando contra Ricardo ou Márcia. Também se interessou por jardinagem, ajudando o jardineiro da mansão a cuidar das flores e plantas. Um dia, durante uma dessas sessões de jardinagem, Pedro fez uma pergunta que há tempos o intrigava. "Seu João", ele disse ao jardineiro, "por que algumas plantas crescem tão rápido e outras demoram tanto?" O jardineiro sorriu, feliz com o interesse do menino. "Bem, Pedro, cada planta tem seu próprio tempo. Algumas são como você, crescem rápido e fortes. Outras precisam de mais tempo, mais cuidado. Mas, no fim, todas têm seu valor e sua beleza." Aquelas palavras ficaram com Pedro, fazendo-o refletir sobre sua própria jornada. Ele estava crescendo, aprendendo, mudando, mas ainda havia muito caminho pela frente. Enquanto Pedro se adaptava à sua nova vida,
Ricardo também passava por mudanças. O empresário, conhecido por sua dedicação quase obsessiva ao trabalho, começou a reduzir suas horas no escritório para passar mais tempo em casa. "Você mudou ele", Márcia comentou com Pedro um dia, enquanto os dois preparavam o jantar. Outra atividade que o menino havia descoberto gostar. "Nunca vi o Sr. Ricardo tão feliz." Pedro sentiu uma onda de calor em seu peito ao ouvir isso. Ele também estava mais feliz do que jamais imaginara ser possível. Ainda assim, às vezes à noite, pensava nas outras crianças que ainda viviam nas ruas. Sentia-se culpado por ter tido tanta sorte, enquanto tantos outros continuavam sofrendo. Numa dessas noites de insônia, Pedro reuniu coragem e foi até o escritório de Ricardo. Encontrou o empresário trabalhando tarde, como era comum. "Ricardo", chamou baixinho da porta. "Posso falar com você?" Ricardo olhou para cima, surpreso, mas logo sorriu. "Claro, Pedro. Entre. O que o traz aqui tão tarde?" Pedro entrou, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Ricardo. Eu estive pensando sobre as outras crianças nas ruas. Não podemos fazer algo para ajudá-las também?" Ricardo olhou para o menino com uma mistura de orgulho e admiração. Mesmo tendo deixado as ruas para trás, Pedro não havia esquecido suas origens ou aqueles que ainda lutavam. "Sabe, Pedro", Ricardo disse após um momento de reflexão, "eu tenho pensado muito sobre isso também. Na verdade, tenho uma ideia, mas gostaria de ouvir sua opinião." Os olhos de Pedro se iluminaram com interesse enquanto Ricardo começava a explicar seu plano. Era uma ideia ambiciosa: criar uma fundação para ajudar crianças em situação de rua, oferecendo educação, abrigo e oportunidades. "O que acha?", perguntou Ricardo após detalhar o projeto. "Gostaria de me ajudar a tornar isso realidade?" Pedro sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria e esperança. "Sim", exclamou com entusiasmo. "Sim, eu adoraria ajudar." Naquela noite, muito depois de Pedro ter voltado para a cama, Ricardo permaneceu em seu escritório, planejando os próximos passos para a fundação. Olhou para a foto de Pedro que mantinha em sua mesa, tirada durante um passeio no parque algumas semanas antes. O menino sorria amplamente na foto, seus olhos brilhando com uma felicidade que era contagiante. Ricardo sorriu de volta para a imagem, sentindo uma onda de afeto e gratidão. "Você mudou minha vida tanto quanto eu mudei a sua, meu filho", murmurou para si mesmo. Com esse pensamento reconfortante, Ricardo voltou ao trabalho, ansioso para criar um futuro melhor não apenas para Pedro, mas para todas as crianças que, como ele, mereciam uma chance de brilhar. Os anos passaram rapidamente, trazendo consigo mudanças significativas tanto para Pedro quanto para Ricardo. A ideia da fundação, nascida naquela noite no escritório, havia se transformado em realidade. A Fundação Novos Caminhos, como foi batizada, tornou-se um farol de esperança para crianças em situação de rua em todo o Brasil. Pedro, agora com 15 anos, estava irreconhecível em comparação ao menino faminto e assustado que uma vez vagara pelas ruas de São Paulo. Alto para sua idade, com um sorriso confiante e olhos brilhantes de inteligência, ele se tornara um adolescente articulado e compassivo. Sua transformação não era apenas física. Pedro se destacava na escola, demonstrando um talento particular para matemática e ciências. Mas, mais do que isso, ele havia desenvolvido uma paixão por ajudar os outros, especialmente crianças em situações semelhantes à que ele vivera. Em uma manhã de sábado, Pedro acompanhou Ricardo até o mais recente projeto da Fundação, um centro comunitário no coração de uma das áreas mais carentes da cidade. Enquanto caminhavam pelo prédio recém-reformado, Pedro não conseguia conter seu entusiasmo. "Pai, olhe!", exclamou apontando para uma sala cheia de computadores novos. "Imagine quantas crianças vão poder aprender aqui." Ricardo sorriu, sentindo uma onda de orgulho ao ouvir Pedro chamá-lo de pai, algo que havia se tornado natural ao longo dos anos. "É verdade, filho, e muito disso é graças a você, sabia?" Pedro olhou para Ricardo surpreso. "Como assim?" "Bem", Ricardo explicou colocando a mão no ombro do adolescente, "foi você quem me inspirou a começar tudo isso. Sua história, sua compaixão pelos outros, você me fez querer fazer mais, ser melhor." Pedro sentiu as faces corarem com o elogio, mas antes que pudesse responder,
foram interrompidos por uma voz familiar. Senhor Mendes, Pedro! Que bom ver vocês aqui. Era Dona Clara, a senhora que havia ajudado Pedro anos atrás, oferecendo-lhe um lanche quando ele ainda vivia nas ruas. Agora, ela era uma das voluntárias mais dedicadas da fundação. Dona Clara, Pedro a abraçou calorosamente. Como estão as aulas de alfabetização? Ah, meu querido, estão indo muito bem, respondeu ela com um sorriso. Temos cada vez mais alunos. Sabe, muitos deles me lembram você quando nos conhecemos. Pedro assentiu, sentindo uma mistura de emoções. Era difícil lembrar daqueles tempos difíceis, mas ao mesmo tempo ele se sentia grato por poder ajudar outros a superarem situações semelhantes. Enquanto continuavam o tour pelo centro comunitário, Pedro não pôde deixar de refletir sobre o quanto sua vida havia mudado. Ele ainda se lembrava vividamente do dia em que encontrara a pasta de Ricardo, da decisão de devolvê-la mesmo estando faminto e desesperado. Aquela escolha havia alterado completamente o curso de sua vida. Mais tarde naquele dia, de volta à mansão, Pedro encontrou Ricardo em seu escritório, imerso em papelada. Pai, chamou suavemente. Posso falar com você um minuto? Ricardo imediatamente largou o que estava fazendo, gesticulando para que Pedro entrasse. Claro, filho, o que foi? Pedro se sentou parecendo um pouco nervoso. Eu estive pensando sobre meu futuro. Ricardo assentiu, encorajando-o a continuar. Eu sei que você provavelmente espera que eu siga seus passos nos negócios. Pedro continuou. Mas, bem, eu acho que quero fazer algo diferente. Diferente como? Perguntou Ricardo curioso. Eu quero ser assistente social, Pedro disse, as palavras saindo em um jorro. Quero trabalhar diretamente com crianças em situação de risco, como eu estava. Sei que não é tão prestigioso ou lucrativo quanto ser empresário, mas... Ricardo levantou a mão, interrompendo gentilmente o fluxo de palavras de Pedro. Filho, pare. Você não precisa se justificar. Estou incrivelmente orgulhoso de você por querer seguir esse caminho. Pedro olhou para Ricardo surpreso. Sério? Você não está desapontado? Desapontado. Ricardo riu suavemente. Pedro, desde o dia em que você entrou na minha vida, você tem me surpreendido e me inspirado. Essa decisão só prova o quanto você cresceu e o quão nobre é seu coração. As palavras de Ricardo trouxeram lágrimas aos olhos de Pedro. Ele se levantou e abraçou o pai adotivo com força. Obrigado, pai. Por tudo. Naquela noite, enquanto a família jantava junto, incluindo Márcia, que há muito havia se tornado mais do que apenas a governanta, Pedro compartilhou seus planos para o futuro. A reação calorosa e de apoio de todos só reforçou sua determinação. Mais tarde, deitado em sua cama, Pedro refletiu sobre a jornada que o havia trazido até ali. Das ruas frias de São Paulo à calorosa mansão dos Mendes, das noites de fome ao conforto e segurança, da solidão ao amor de uma família. Ele sabia que o caminho à sua frente não seria fácil. Tornar-se assistente social exigiria anos de estudo e dedicação. Mas Pedro estava pronto para o desafio. Afinal, ele já havia superado obstáculos muito maiores. Com um sorriso nos lábios, Pedro adormeceu, sonhando com o futuro e com todas as vidas que esperava poder tocar e transformar, assim como a sua própria vida havia sido transformada por um ato de bondade e confiança. Os anos seguintes trouxeram uma série de mudanças e desafios para Pedro. Aos 18 anos, ele se formou no ensino médio com honras, sendo o orador da turma. Seu discurso emocionante sobre superação e a importância de estender a mão para ajudar os outros tocou a todos os presentes, especialmente Ricardo, que observava com lágrimas nos olhos o peito inflado de orgulho. Com o apoio incondicional de sua família adotiva, Pedro ingressou na Universidade de São Paulo para cursar serviço social. A transição para a vida universitária trouxe novos desafios e experiências. Pela primeira vez, Pedro se viu imerso em um ambiente onde sua história não era conhecida por todos. Ele teve que aprender a navegar pelas complexidades sociais da universidade, fazer novos amigos e equilibrar os estudos com seu trabalho voluntário na Fundação Novos Caminhos. Foi durante seu segundo ano na universidade que Pedro conheceu Luísa,
uma estudante de psicologia com quem compartilhava muitas aulas e um profundo desejo de fazer a diferença no mundo. Luísa era filha de imigrantes bolivianos e crescera em uma comunidade carente na periferia de São Paulo. Sua própria jornada de superação ressoava com a história de Pedro, e os dois logo se tornaram amigos próximos. Sabe, Pedro, Luísa disse um dia, enquanto estudavam juntos na biblioteca, às vezes eu me pergunto se estamos realmente fazendo a diferença. O sistema parece tão grande, tão implacável. Pedro olhou para ela, compreendendo sua frustração. Ele mesmo já havia se sentido assim muitas vezes. Eu entendo, Luísa, mas lembre-se, cada vida que tocamos é uma vitória. Não podemos salvar o mundo todo de uma vez, mas podemos mudar o mundo de uma pessoa de cada vez. Luísa sorriu, tocada pela sabedoria e otimismo de Pedro. Você tem razão. É por isso que adoro trabalhar com você na Fundação. Você sempre sabe como me animar. O trabalho na Fundação Novos Caminhos continuava sendo uma parte fundamental da vida de Pedro. Ele dedicava todos os seus fins de semana e feriados ao projeto, muitas vezes levando Luísa e outros colegas da universidade para ajudar. Juntos, eles organizavam oficinas de arte, aulas de reforço escolar e atividades esportivas para as crianças atendidas pela Fundação. Foi durante uma dessas atividades que Pedro reencontrou uma figura do seu passado. Estava supervisionando uma partida de futebol quando notou um menino quieto, sentado sozinho à margem do campo. Algo naquela figura solitária lhe pareceu familiar. Aproximando-se, Pedro se apresentou. Oi, eu sou o Pedro. Sou o... Qual é o seu nome? O menino olhou para cima, seus olhos cheios de uma mistura de desconfiança e esperança que Pedro conhecia bem demais. Miguel, respondeu baixinho. E então, como um raio, a memória atingiu Pedro. Miguel era um dos meninos com quem ele costumava vagar pelas ruas anos atrás. Eles haviam sido amigos, compartilhando comida e se protegendo mutuamente nas noites frias. Miguel? Pedro exclamou, sua voz tremendo ligeiramente. Sou eu, o Pedro. Você se lembra de mim? Nós costumávamos... Os olhos de Miguel se arregalaram com o reconhecimento. Pedro? O Pedro das ruas? Mas você está tão diferente. Os dois conversaram por horas, Pedro ouvindo atentamente enquanto Miguel contava sobre os anos difíceis que se seguiram nas ruas. O coração de Pedro se apertou ao pensar em como suas vidas haviam tomado rumos tão diferentes a partir daquele dia fatídico em que ele encontrou a pasta de Ricardo. Naquela noite, de volta à mansão dos Mendes, Pedro não conseguia tirar Miguel de seus pensamentos. Durante o jantar, ele compartilhou o encontro com Ricardo e Márcia. Pai, disse Pedro, sua voz carregada de emoção, ver o Miguel hoje me fez perceber o quanto ainda há para ser feito. Quantas crianças ainda estão lá fora, precisando de ajuda, de uma chance como a que eu tive? Ricardo assentiu, compreensivo. E o que você propõe, filho? Pedro respirou fundo, organizando seus pensamentos. Eu quero expandir o programa de acolhimento da Fundação. Não apenas oferecer atividades diurnas, mas criar um verdadeiro lar para essas crianças. Um lugar onde elas possam morar, estudar, crescer em segurança. Márcia, que há muito havia se tornado uma segunda mãe para Pedro, sorriu com orgulho. Isso é uma ideia maravilhosa, querido, mas vai exigir muito trabalho e recursos. Eu sei, Pedro respondeu determinado. Mas eu estou disposto a fazer o que for preciso. Vou dedicar todo o meu tempo livre a isso. E tenho certeza de que posso contar com a ajuda de Luísa e meus outros amigos da faculdade. Ricardo olhou para o filho adotivo com uma mistura de orgulho e admiração. Pedro, sua compaixão e determinação nunca deixam de me surpreender. Conte comigo para ajudar a tornar esse sonho realidade. Nas semanas e meses que se seguiram, Pedro mergulhou de cabeça no novo projeto. Entre as aulas na universidade e seus estudos, ele passava cada momento livre planejando, fazendo ligações, organizando reuniões. Luísa estava ao seu lado a cada passo, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também ideias valiosas e trabalho duro. O projeto cresceu rapidamente, atraindo a atenção da mídia e de outros filantropos. A história de Pedro,
O menino de rua que agora liderava um projeto para ajudar outros como ele, tocou corações e abriu portas. Um ano após o reencontro com Miguel, Pedro estava de pé diante de um prédio recém-reformado no centro de São Paulo. Era o novo lar da Fundação Novos Caminhos, capaz de abrigar e cuidar de dezenas de crianças em situação de rua. Ao seu lado estavam Ricardo, Márcia, Luísa e uma multidão de apoiadores e voluntários. Entre as crianças que seriam as primeiras a chamar aquele lugar de lar estava Miguel, seus olhos brilhando com uma esperança renovada. Enquanto cortava a fita de inauguração, Pedro sentiu uma onda de emoção o atingir. Ele havia percorrido um longo caminho desde as ruas frias de São Paulo, mas sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, ele sentia que estava apenas começando. Com Luísa segurando sua mão e o apoio inabalável de sua família adotiva, Pedro olhou para o futuro com determinação e esperança. Ele sabia que haveria desafios pela frente, mas também sabia que, com compaixão, trabalho duro e o poder de uma segunda chance, qualquer sonho era possível. Os anos que se seguiram trouxeram uma série de mudanças significativas para Pedro. Aos 23 anos, ele se formou com distinção em serviço social, recebendo o prêmio de melhor aluno de sua turma. A cerimônia de formatura foi um momento de grande emoção, com Ricardo, Márcia e Luísa na primeira fila, aplaudindo entusiasticamente quando Pedro subiu ao palco para receber seu diploma. Mas a formatura não foi o único marco importante na vida de Pedro naquele ano. Após anos de amizade e companheirismo, Pedro e Luísa finalmente admitiram os sentimentos que nutriam um pelo outro. O relacionamento deles floresceu naturalmente, baseado em um profundo respeito mútuo e em valores compartilhados. "Sabe, Pedro", Luísa disse uma noite enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque perto da fundação, "às vezes me pergunto se o destino existe. Parece que tudo na minha vida me levou a conhecer você." Pedro sorriu apertando suavemente a mão dela. "Eu sei exatamente o que você quer dizer. Cada desafio, cada obstáculo que enfrentei, tudo parece ter um propósito agora." O casal se tornou inseparável, tanto na vida pessoal quanto profissional. Juntos, eles expandiram ainda mais o trabalho da Fundação Novos Caminhos, implementando programas inovadores de apoio psicológico e reinserção social para as crianças e adolescentes atendidos. No entanto, nem tudo eram flores. Com o crescimento da Fundação, vieram novos desafios e responsabilidades. Pedro se viu tendo que lidar com questões burocráticas, captação de recursos e gerenciamento de equipe, tarefas para as quais ele não se sentia totalmente preparado. "Pai", Pedro desabafou com Ricardo uma noite parecendo esgotado, "às vezes me sinto sobrecarregado. Há tantas decisões para tomar, tantas vidas dependendo de nós, e se eu cometer um erro?" Ricardo olhou para o filho com compreensão. "Pedro, o fato de você se preocupar tanto já mostra que seu coração está no lugar certo. Lembre-se, liderar não significa ter todas as respostas, mas saber fazer as perguntas certas e confiar na sua equipe." Encorajado pelas palavras de Ricardo, Pedro decidiu investir em sua própria educação continuada. Ele se inscreveu em um curso de gestão de organizações sem fins lucrativos, determinado a adquirir as habilidades necessárias para levar a fundação ao próximo nível. Enquanto isso, Luísa também crescia em sua carreira. Ela se especializou em psicologia infantil e desenvolveu um programa pioneiro de terapia através da arte para crianças traumatizadas. Seu trabalho começou a ganhar reconhecimento nacional, trazendo ainda mais visibilidade para a Fundação Novos Caminhos. Foi durante a inauguração de uma nova ala da Fundação, dedicada especificamente ao programa de Luísa, que Pedro teve uma epifania. Observando Luísa interagir com as crianças, seu rosto iluminado de alegria e compaixão, Pedro soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também sua parceira ideal em todos os sentidos. Naquela noite, após as celebrações, Pedro levou Luísa para um passeio no jardim da Mansão dos Mendes, o mesmo jardim onde, anos antes, ele havia plantado suas primeiras sementes de esperança. "Luísa", Pedro começou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção, "você mudou minha vida de tantas maneiras. Você me inspira todos os dias a ser uma pessoa melhor, a fazer mais pelos outros."
Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Luísa olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Oh, Pedro! Ajoelhando-se, Pedro tirou uma pequena caixa do bolso. Luísa Santos, você me daria a honra de se casar comigo? De construirmos juntos não apenas nossa vida, mas um futuro melhor para todas as crianças que pudermos alcançar? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Luísa puxou Pedro para um abraço apertado. Sim, 1000 vezes sim. O noivado de Pedro e Luísa foi recebido com grande alegria por todos ao seu redor. Ricardo e Márcia, em particular, não podiam estar mais felizes. Eles haviam observado o relacionamento do casal florescer ao longo dos anos e sabiam que Luísa era a parceira perfeita para Pedro. Nos meses que se seguiram, enquanto planejavam seu casamento, Pedro e Luísa continuaram dedicados ao trabalho na fundação. Eles decidiram que, em vez de presentes de casamento tradicionais, pediriam aos convidados que fizessem doações para um novo projeto, a construção de uma escola de ensino médio profissionalizante para os jovens atendidos pela fundação. O dia do casamento amanheceu ensolarado e radiante. A cerimônia foi realizada no jardim da mansão dos Mendes, o mesmo local onde Pedro havia feito o pedido. Entre os convidados estavam não apenas familiares e amigos, mas também muitas das crianças e jovens que a fundação havia ajudado ao longo dos anos. Quando Pedro viu Luísa caminhando em sua direção, radiante em seu vestido branco, ele sentiu seu coração transbordar de amor e gratidão. Naquele momento, flashes de sua vida passaram por sua mente. O menino assustado nas ruas, o jovem determinado a fazer a diferença, e agora, o homem prestes a começar um novo capítulo ao lado da mulher que amava. Trocando seus votos, Pedro e Luísa prometeram não apenas amor e fidelidade um ao outro, mas também um compromisso compartilhado de continuar seu trabalho, de fazer do mundo um lugar melhor, uma criança de cada vez. À medida que o sol se punha sobre a celebração, lançando um brilho dourado sobre os recém-casados e seus convidados, Pedro olhou ao redor com o coração cheio. Ele viu Ricardo e Márcia, que o haviam acolhido e amado como filho. Viu Miguel, agora um jovem promissor prestes a entrar na faculdade. Viu as crianças da fundação, seus rostos brilhando de esperança e possibilidades. E ao seu lado, viu Luísa, sua esposa, parceira e inspiração. Juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, unidos em seu amor um pelo outro e por todas as vidas que esperavam tocar. Naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas, Pedro sussurrou no ouvido de Luísa: "Obrigado por me ajudar a transformar meus sonhos em realidade." Luísa sorriu, seus olhos brilhando de amor. "Não, meu amor. Obrigada por me mostrar que os sonhos podem se tornar realidade." E assim, de mãos dadas, Pedro e Luísa deram os primeiros passos em sua nova jornada juntos, prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas e continuar fazendo a diferença no mundo, um ato de amor de cada vez. Os anos que se seguiram ao casamento de Pedro e Luísa foram marcados por crescimento, tanto pessoal quanto profissional. A Fundação Novos Caminhos continuava a prosperar sob a liderança do casal, expandindo seu alcance e impacto. O sonho de construir uma escola de ensino médio profissionalizante tornou-se realidade. O Instituto Técnico Novos Caminhos abriu suas portas 2 anos após o casamento, oferecendo cursos em áreas como tecnologia da informação, design gráfico, gastronomia e administração. A escola rapidamente se tornou um modelo de educação inclusiva e preparação para o mercado de trabalho. Pedro, aos 28 anos, havia se tornado uma figura respeitada no terceiro setor, frequentemente convidado para palestrar em conferências nacionais e internacionais sobre desenvolvimento social e educação. Sua história de superação e dedicação inspirava pessoas em todo o país. Luísa, por sua vez, continuava a inovar em seu trabalho com terapia infantil. Seu programa de arte-terapia havia sido adotado por várias instituições em todo o Brasil, e ela estava trabalhando em um livro sobre o tema. Foi durante uma dessas viagens a trabalho que Pedro recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo de sua vida. "Pedro?" A voz de Luísa soava emocionada do outro lado da linha. "Preciso te contar uma coisa.
O coração de Pedro acelerou preocupado. O que foi, amor? Está tudo bem? Está tudo ótimo, Luísa respondeu. E Pedro pôde ouvir o sorriso em sua voz. Pedro, estou grávida. A notícia pegou Pedro de surpresa. Ele e Luísa haviam conversado sobre ter filhos, mas com suas agendas ocupadas, haviam decidido esperar o momento certo. Aparentemente, o universo tinha outros planos. Grávida! Pedro repetiu, um sorriso se espalhando por seu rosto. Isso é maravilhoso, Luísa. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e preparativos. Pedro e Luísa decidiram transformar um dos quartos da mansão dos Mendes em um quarto de bebê, para a alegria de Ricardo e Márcia, que estavam radiantes com a perspectiva de se tornarem avós. Enquanto isso, o trabalho na fundação continuava. Pedro se viu equilibrando suas responsabilidades profissionais com a expectativa da paternidade. Ele passou horas pesquisando sobre desenvolvimento infantil, determinado a ser o melhor pai possível. Você vai ser um pai maravilhoso, Luísa o assegurou uma noite, enquanto os dois organizavam o quarto do bebê. Você tem tanto amor para dar. Pedro sorriu, colocando a mão sobre a barriga de Luísa. Nós dois seremos. Este bebê vai ter tanto amor. A chegada de Sofia, uma menina de olhos brilhantes e sorriso contagiante, trouxe uma nova dimensão à vida de Pedro e Luísa. Os primeiros meses foram uma mistura de noites mal dormidas, fraldas trocadas e momentos de pura alegria. Pedro se surpreendeu com a intensidade do amor que sentia por sua filha. Cada sorriso, cada pequena conquista de Sofia o enchia de uma felicidade que ele nunca imaginara possível. Mas a chegada de Sofia também trouxe novos desafios. Equilibrar a vida familiar com as demandas da fundação nem sempre era fácil. Pedro se viu muitas vezes dividido entre seu desejo de estar presente para cada momento da vida de sua filha e sua dedicação ao trabalho que havia se tornado sua missão de vida. Foi durante uma noite particularmente difícil, com Sofia chorando incessantemente com cólicas, que Pedro teve uma epifania. Enquanto caminhava de um lado para o outro da sala, tentando acalmar sua filha, ele pensou em todas as crianças que a fundação ajudava, em todas as famílias que lutavam diariamente para dar o melhor para seus filhos. É por isso que fazemos o que fazemos. Não é, princesa? Murmurou para Sofia, que finalmente começava a se acalmar. Para que todas as crianças tenham a chance de serem amadas e cuidadas como você. Essa realização trouxe uma nova perspectiva para o trabalho de Pedro. Ele começou a desenvolver programas de apoio para pais jovens e famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas recursos materiais, mas também orientação e suporte emocional. O programa Primeiros Passos, como foi chamado, rapidamente se tornou um dos mais bem-sucedidos da Fundação Novos Caminhos. Pedro e Luísa frequentemente participavam pessoalmente das sessões de orientação, compartilhando suas próprias experiências e desafios como pais. À medida que Sofia crescia, tornando-se uma garotinha curiosa e compassiva, Pedro se viu refletindo sobre sua própria jornada. Ele pensava no menino que uma vez fora, sozinho nas ruas, e no homem que se tornara cercado de amor e propósito. Em uma tarde de domingo, enquanto brincava com Sofia no mesmo jardim, onde anos antes havia aprendido a cultivar flores, Pedro teve uma conversa com Ricardo que ficaria para sempre em sua memória. Sabe, pai, disse Pedro, observando Sofia correr atrás de uma borboleta. Às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente, se estou realmente fazendo a diferença que sonhei fazer. Ricardo sorriu, colocando a mão no ombro de Pedro. Filho, olhe ao seu redor. Olhe para sua filha, para sua esposa, para todas as vidas que você tocou através da fundação. Você não apenas fez a diferença, você transformou vidas, incluindo a minha. Pedro sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Obrigado, pai, por tudo. Sem você. Ricardo o interrompeu gentilmente. Eu seria apenas mais um empresário rico e solitário. Você me ensinou o verdadeiro significado de família, de propósito. Naquele momento, com Sofia correndo de volta para seus braços, rindo alegremente, Pedro sentiu uma onda de gratidão e realização. Sua vida havia sido uma jornada incrível,
cheia de desafios e triunfos, e ele sabia que ainda havia muito mais por vir. Abraçando sua filha e olhando para Luísa, que se juntava a eles no jardim, Pedro fez uma promessa silenciosa. Ele continuaria trabalhando, lutando, amando, para garantir que cada criança tivesse a chance de um futuro brilhante. Porque cada sorriso, cada vida transformada, era um lembrete do poder de uma segunda chance e do impacto duradouro de um ato de bondade. Os anos passaram rapidamente, trazendo consigo novos desafios e conquistas. Pedro, agora com 35 anos, observava com orgulho o crescimento não apenas de sua filha Sofia, agora com 7 anos, mas também da Fundação Novos Caminhos, que se tornara uma das organizações mais respeitadas e influentes no campo do desenvolvimento social no Brasil. A Fundação havia expandido suas operações para além de São Paulo, estabelecendo centros em outras grandes cidades do país. O modelo de educação e apoio integral desenvolvido por Pedro e Luísa estava sendo estudado e replicado internacionalmente, atraindo a atenção de organizações e governos ao redor do mundo. No entanto, com o sucesso vieram novas responsabilidades e pressões. Pedro se viu cada vez mais envolvido em questões políticas e de advocacy, lutando por mudanças sistêmicas que pudessem beneficiar crianças e famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país. Foi durante uma dessas batalhas políticas que Pedro enfrentou um de seus maiores desafios. Um projeto de lei que ele havia ajudado a elaborar, visando garantir mais recursos para programas de assistência à infância, estava enfrentando forte oposição no Congresso. Não podemos desistir agora, Pedro disse a Luísa uma noite, parecendo exausto após mais um dia de reuniões e negociações em Brasília. Há tantas vidas em jogo. Luísa, sempre seu porto seguro, segurou sua mão com firmeza. E não vamos desistir, meu amor. Mas lembre-se, esta é uma maratona, não uma corrida curta. Precisamos cuidar de nós mesmos para podermos continuar lutando. As palavras de Luísa eram sábias, mas nem sempre fáceis de seguir. Pedro se viu trabalhando longas horas, muitas vezes sacrificando tempo com a família em nome de sua missão. Foi Sofia quem, com a inocência e sabedoria próprias das crianças, o fez repensar suas prioridades. Papai, ela perguntou um dia, enquanto Pedro se preparava para mais uma viagem. Por que você ajuda tantas crianças, mas não tem tempo para brincar comigo? Aquelas palavras atingiram Pedro como um raio. Ele se deu conta de que, em sua busca para fazer a diferença no mundo, corria o risco de negligenciar o que era mais precioso em sua própria vida. A partir daquele momento, Pedro fez um esforço consciente para equilibrar melhor seu trabalho e sua vida familiar. Ele começou a delegar mais responsabilidades na fundação, confiando na equipe talentosa que havia ajudado a formar ao longo dos anos. Esta mudança de abordagem não apenas melhorou sua qualidade de vida, mas também trouxe uma nova perspectiva para seu trabalho. Pedro percebeu que, ao cuidar de si mesmo e de sua família, estava se tornando um líder mais eficaz e inspirador. Foi neste período que Ricardo, agora com mais de 70 anos, começou a falar sobre aposentadoria. Está na hora de passar o bastão, ele disse a Pedro durante um jantar em família. E não há ninguém em quem eu confie mais para liderar a empresa do que você, filho. A proposta pegou Pedro de surpresa. Ele sempre vira a empresa de Ricardo como algo separado de sua própria missão na fundação. Mas quanto mais pensava sobre isso, mais via o potencial de unir os dois mundos. Após muita reflexão e discussões com Luísa, Pedro aceitou o desafio. Ele via uma oportunidade de usar os recursos e a influência da empresa para amplificar o impacto da fundação e promover mudanças em uma escala ainda maior. A transição não foi fácil. Pedro teve que aprender rapidamente sobre os aspectos mais complexos dos negócios, enquanto continuava a supervisionar o trabalho da fundação. Mas ele descobriu que muitas das habilidades que havia desenvolvido ao longo dos anos, liderança, empatia, pensamento estratégico, eram igualmente valiosas no mundo corporativo. Sob a liderança de Pedro, a empresa de Ricardo passou por uma transformação. Ele implementou políticas de responsabilidade social corporativa, criou programas de treinamento e emprego para jovens da fundação
e direcionou uma parte significativa dos lucros para causas sociais. Esta abordagem não apenas melhorou a reputação da empresa, mas também provou ser boa para os negócios. Clientes e investidores foram atraídos pela visão ética e progressista da companhia, levando a um crescimento sustentável. Enquanto isso, Luísa continuava a expandir seu trabalho na área de saúde mental infantil. Ela havia se tornado uma autoridade reconhecida no assunto, frequentemente convidada para palestrar em conferências internacionais e consultar governos sobre políticas de bem-estar infantil. Sofia, crescendo em meio a este ambiente de propósito e compaixão, desenvolveu sua própria paixão por ajudar os outros. Aos 10 anos, ela já era uma ativista mirim, organizando campanhas de arrecadação de fundos em sua escola e voluntariando-se nos programas da fundação. Um dia, durante um evento de arrecadação de fundos da fundação, Pedro se viu observando sua família. Luísa estava envolvida em uma conversa animada com um grupo de psicólogos, compartilhando suas últimas descobertas. Sofia corria de um lado para o outro, garantindo que todos os convidados estivessem sendo bem atendidos. Naquele momento, Pedro sentiu uma onda de emoção o atingir. Ele pensou no menino assustado que uma vez fora vasculhando lixeiras em busca de comida. Pensou em todas as vidas que haviam sido tocadas e transformadas ao longo dos anos. E pensou no futuro, nas infinitas possibilidades que ainda estavam por vir. Com lágrimas nos olhos, Pedro fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a todas as crianças que ainda precisavam de ajuda. Ele continuaria lutando, continuaria acreditando no poder da compaixão e da segunda chance. Porque cada vida transformada era um testemunho do que era possível quando se estendia a mão para ajudar alguém em necessidade. E assim, cercado por sua família e pelo legado que havia ajudado a construir, Pedro se sentiu profundamente grato e mais determinado do que nunca a continuar seu trabalho, sabendo que o verdadeiro sucesso não era medido em riqueza ou poder, mas nas vidas tocadas e nos sorrisos restaurados. 20 anos se passaram desde que Pedro assumiu a liderança da empresa de Ricardo, e a vida havia trazido ainda mais mudanças e realizações. Agora, aos 55 anos, Pedro olhava para trás com uma mistura de gratidão e admiração pela jornada que havia percorrido. A Fundação Novos Caminhos havia se tornado uma potência global na luta contra a pobreza infantil e na promoção da educação. Seus programas haviam sido implementados em dezenas de países, transformando milhões de vidas. A empresa, por sua vez, era reconhecida mundialmente como um modelo de negócios éticos e responsabilidade social. Luísa, aos 54 anos, continuava sendo uma força inspiradora ao lado de Pedro. Sua pesquisa pioneira em trauma infantil e resiliência havia revolucionado o campo da psicologia infantil, e ela agora dividia seu tempo entre a prática clínica, palestras internacionais e a supervisão dos programas de saúde mental da Fundação. Sofia, agora com 27 anos, havia seguido os passos dos pais em sua própria maneira única. Formada em Direito Internacional, ela trabalhava incansavelmente para promover os direitos das crianças em todo o mundo, frequentemente colaborando com a Fundação em projetos globais. Naquela manhã ensolarada de domingo, a família Mendes se reuniu para um brunch no jardim da mansão, o mesmo jardim onde, décadas atrás, um jovem Pedro havia aprendido a cultivar esperança junto com as flores. Ricardo, agora com 92 anos, estava sentado em sua cadeira favorita, observando com olhos brilhantes a cena diante dele. Márcia, aos 88, estava ao seu lado, suas mãos entrelaçadas em um gesto de amor que havia resistido ao teste do tempo. Pedro olhou ao redor da mesa, seu coração transbordando de emoção. Ali estavam as pessoas que haviam moldado sua vida de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado quando era apenas um menino solitário nas ruas. Sabe, Pedro começou, sua voz suave, mas cheia de emoção. Há dias em que ainda me pergunto se tudo isso é real, se eu realmente percorri todo esse caminho. Luísa sorriu, colocando sua mão sobre a dele. É real, meu amor. Cada momento, cada desafio, cada vitória, tudo isso nos trouxe até aqui. Sofia, que havia herdado a compaixão de seus pais e a determinação de seus avós,
acrescentou. E pense em todas as vidas que foram transformadas ao longo do caminho, pai. Cada criança que recebeu uma segunda chance, cada família que encontrou esperança. Ricardo, sua voz um pouco mais fraca com a idade, mas ainda cheia de afeto, disse: Pedro, meu filho, quando você apareceu na minha porta naquele dia, há tantos anos, eu pensei que estava apenas recuperando alguns documentos. Mal sabia eu que estava ganhando um filho, uma família e um propósito maior para minha vida. As palavras de Ricardo tocaram Pedro profundamente. Ele se lembrou daquele dia fatídico, da decisão que mudou o curso de sua vida. Eu só queria fazer a coisa certa, Pedro disse suavemente. Não tinha ideia de onde aquela decisão me levaria. Márcia, com lágrimas nos olhos, acrescentou: E olhe onde nos levou, a todos nós, uma família unida pelo amor e pelo desejo de fazer a diferença no mundo. Naquele momento, o som de risos infantis encheu o ar. Os filhos de Sofia, os gêmeos Lucas e Maria, de 5 anos, vieram correndo pelo jardim, seus rostos iluminados de alegria. Vovô, vovó! Gritaram em uníssono, correndo para os braços de Pedro e Luísa. Podemos ir ver as crianças na fundação hoje? Queremos ler histórias para elas de novo. Pedro sentiu seu coração se encher de um amor indescritível. Aqui estavam seus netos, já demonstrando o mesmo espírito de compaixão e desejo de ajudar que havia definido sua própria jornada. Claro que podemos, meus amores, respondeu Pedro, trocando um olhar significativo com Luísa. Na verdade, que tal se hoje eu contar a vocês uma história muito especial? A história de um menino que vivia nas ruas e, como um simples ato de bondade, mudou sua vida para sempre. Enquanto as crianças se acomodavam, ansiosas para ouvir a história, Pedro olhou mais uma vez ao redor da mesa. Para Ricardo e Márcia, que lhe deram um lar e uma família quando ele mais precisava. Para Luísa, sua parceira em todos os sentidos, cujo amor e apoio haviam sido seu alicerce por tantos anos. Para Sofia, a filha que encarnava suas esperanças para o futuro. E para seus netos, a próxima geração que carregaria adiante o legado de compaixão e serviço. Pedro percebeu que sua jornada havia sido muito mais do que uma história de superação pessoal. Era um testemunho do poder transformador do amor, da compaixão e da crença no potencial humano. Cada vida tocada, cada criança ajudada, cada família fortalecida, tudo isso formava um tapete intrincado de esperança e possibilidades. Enquanto começava a contar sua história para os netos atentos, Pedro sentiu uma profunda sensação de paz e realização. O ciclo estava completo. O menino das ruas que uma vez sonhara com um futuro melhor, não apenas havia realizado seus sonhos, mas havia se tornado um catalisador de mudança para inúmeros outros. E assim, cercado pelo amor de sua família e pelo legado de suas ações, Pedro entendeu que sua história continuaria vivendo através de cada vida tocada, cada ato de bondade inspirado, cada sonho realizado. O futuro estava brilhante, cheio de possibilidades, e Pedro sabia que, não importa o que viesse, o poder da compaixão e da esperança sempre prevaleceria.